começando o terceiro bloco. E você acha que os líderes estão preparados para esse desafio de desenvolver seus times? Eu acho que é interessante essa pergunta porque cada líder vai estar num nível de preparação, né? Alguns vão estar mais bem preparados, outros menos. Eu acho que a gente tem que começar. Tem que começar no processo, né? Mune o líder com as informações, coloca ele para se sentar com os liderados, coloca os rituais e aí ele vai fazendo. A primeira não vai ser legal, aí a segunda vai ser melhor que a primeira, a terceira vai ser melhor e assim sucessivamente. Então acho que eu nunca me preocuparia com será que eles estão prontos ou não. Toda hora é a hora de começar. Quer dizer, então a questão do desenvolvimento de liderança também é um ponto que a gente tem que estar olhando constantemente, né? Isso tem que ser uma premissa, uma regra nas organizações, né? Porque o que a gente vê de líder despreparado para lidar com o time, para lidar com essas questões de desenvolvimento, para realmente fazer com que extrair do time o que ele tem de melhor, é o que a gente mais encontra nas organizações, né, Tiago? Eu acho, Célia, que para a gente pensar em desenvolvimento do líder, a gente tem que pensar o que eu quero desenvolver. Sempre achei que desenvolvimento é uma palavra muito abrangente e quando a gente está pensando no escopo da empresa, eu tenho que desenvolver, vamos supor que o João a Maria é a diretora de franquias. Então eu tenho que desenvolver a Maria para ela ser melhor diretora de franquias para essa empresa específica nesse tempo liderando esse time. Então é uma coisa muito específica o processo de desenvolvimento. E se a gente for fazer uma generalização pensando em liderança, eu acho que o desenvolvimento é realmente, como a gente já falou, melhorar a capacidade de execução, ou seja, o time entregar mais. Então, é importante sim a gente pensar constantemente, é isso, né? Evoluir a empresa é pensar na capacidade de entrega de cada uma dessas pessoas. Só o que eu acho que a gente tem que revisar hoje em dia é não pensar que o desenvolvimento, pensa-se muito, vamos dar o melhor treinamento, né, daquele jeito. Não, meu foco é mudar o comportamento, mais entrega. Que ferramenta que vai me levar para lá? Às vezes vai ser o treinamento, às vezes não vai ser o treinamento. Então, o treinamento é uma ferramenta. O treinamento é uma das ferramentas, exatamente. E você lembra assim, de algum líder que realmente assumiu esse papel de desenvolver o time, de desenvolver as pessoas? Tem alguma história assim que você lembra? Alguém que virou uma referência para você? Olha, interessante você falar, porque me vem à mente assim que vários líderes, né? Assim, eles realmente querem desenvolver pessoas. Eu sou absolutamente fã de empreendedores. Eu acho que e de CEOs, né? Presidente de empresa. O cargo de empreender é uma coisa muito nobre e difícil. E a pessoa que empreende, ela geralmente, e eu já passei por muitas empresas grandes, multinacionais, empresas pequenas, médias, ela gosta de pessoas. Porque para você crescer um negócio, você tem que gostar de pessoas. Às vezes ela não gosta do jeito que você gosta, do jeito que eu gosto, porque a gente é diferente. Ela gosta do jeito que ela gosta. Então esse é o primeiro ponto. E um CEO, ele é muito trabalho, né, gente? Nossa. Ser presidente de uma empresa é muito... Responsabilidade é uma responsa também, né? grande. É muita responsabilidade. Então eu acho que essas duas pessoas, né, geralmente elas estão preocupadas com o desenvolvimento das pessoas. Não sei se elas conseguem ser tão efetivas, né, na maior parte das vezes, porque, enfim, desenvolvimento é sobre... Você precisa de autoconhecimento, assim, para esse processo de desenvolvimento. Acho que falar de autoconhecimento dentro das empresas era uma coisa quase que proibida. Então, acho que pouco acontecia desenvolvimento dentro das empresas. Eu acho que a gente está agora vivendo um momento muito interessante que a gente abre essa janela para assim, peraí, se eu quero desenvolver o ser humano, eu preciso conhecer o ser humano. Então, muitos têm vontade, poucos conseguem ser tão efetivos, mas eu vejo que com ferramentas a gente consegue chegar bem melhor do que a gente estava. Acho que o Edson, você é mais novinho, mas a gente Obrigado por você ter somos de falado uma da geração que o que a gente escutava, olha, da portaria para dentro você é profissional. Você tem que ser profissional. Credo. Esqueça o teu eu lá fora, né? Esqueça quem você é. Esqueça quem você é. Aqui dentro você tem que ser Mas profissional. é que eu sempre ouvi isso pensando mais como foco, né? Tipo, você não... Mas não tem como você ser metade aqui dentro, metade lá fora, né? Depois que o cara passou o crachá lá no relógio, ele é outra pessoa. Não, ele vai vir para a empresa
com as dificuldades dele, Sentimento com dele. os sentimentos dele, com Com a energia que ele com a tá energia naquele que momento, ele né? tá, com as dores, com dores físicas, espirituais, emocionais, vem junto, não tem como você deixar para fora. Com certeza. E a empresa que não olhar para o ser humano como um ser integral, que traz tudo isso quando chega lá ou na linha de produção, ou na mesa de trabalho, seja lá qual é o posto, eu acho que Tá capenga. tá capenga, como que fala? Neurótica, não, psicótica, né? Sim. Tem uma cisão ali que precisa ser consertada, precisa ser olhado. Né? E acho que nesse ponto, né, Célia, a gente fala que todo desenvolvimento mesmo de verdade, ele não acontece somente no conforto, né? A gente tem um outro item aí, que Com é certeza. a parte da pressão. Pressão. O que você pode falar para nós sobre isso? Assim, é interessante você falar, porque, na verdade, eu acho difícil acontecer no conforto o desenvolvimento. Na verdade, a pressão ela é fundamental. E aí, quando eu falo da importância dos dados, é porque os dados, eles não mentem. Então, assim, não é para você fazer um ritual de orquestrar ali e falar, você tá cantando bem, você tá tocando bem, mas o cara não tá, ou a mulher não tá. Não, você tem que dar o feedback exatamente do que está acontecendo ali. E na empresa, tem que performar, tem que executar. Então, se não está executando bem, tem que ter uma mudança de comportamento. E essa pressão a pessoa precisa sentir a pressão que se essa mudança de comportamento não acontecer, talvez ela não seja a melhor pessoa para estar naquela posição. E isso vai de encontro também à questão da felicidade, né? Vai. A gente conversava muito sobre essa questão da felicidade. Às vezes você acha que você está... estou muito bem nessa empresa, mas se pressionar um pouquinho mais, você vai ficar infeliz porque você não está preparado. É. Né? Então, é porque e você a empresa... vai ficar infeliz, você começa a sofrer, isso te causa sofrimento. Você imagina que a pessoa está na zona de conforto, né? Porque quando você está no conforto, você está mais tranquilo. Quando Sim. você sai do conforto, que é a pressão, ela exatamente. realmente te tira, né? Então gera aquele estresse que o pessoal fala também, que o estresse realmente ele não é a parte ruim. Ela é o nível de estresse, ela é boa para te tirar da zona de perigo. E Sim. mais, né? Talvez você não está no lugar certo. Exato. Você não está no ambiente que você gostaria, que você se identifica, que você goste, que te dê conforto, enfim. E talvez uma demissão, um processo de demissão, de transferência, enfim. É a melhor coisa que pode te acontecer. Exatamente. E acontece para muita gente. E aí você vê a pessoa fora de lá feliz, sabe? Sim. Porque tirou um peso da pessoa. Vou usar pessoa. uma maldade que o Valmir fala, que eu lembro já dele ter falado algumas vezes essa frase, né? Que um chute na bunda te joga para frente, né? Te faz andar para frente. A gente sério costuma isso. dizer uma coisa que pode ser um pouco até polêmica, que é assim, o bom líder, ele é temido e amado. Ele é amado porque ele faz com que as pessoas acreditem que ele está ali por elas. E que ele... Eu vejo que o amor do líder, ele está muito relacionado a você ser capaz de ajudar a pessoa a melhorar e ajudá-la a perceber que ela melhorou. Isso é incrível, gente. Se a gente está na vida para se desenvolver e você tem uma pessoa que te ajuda a sair de um lugar e ir para outro, isso gera lealdade. Então, o líder tem que fazer isso. E muitas vezes, para ele fazer isso, ele vai tirar a pessoa do conforto. Então, o líder ele tem que estar disposto a ser não gostado, mesmo que momentaneamente. Então, o líder ele tem que ser temido. Ele tem que ser a pessoa que... Não temido no sentido de ser uma pessoa que distrata as pessoas. Não é disso que eu estou falando. Não é disso. Mas estou falando no sentido da cobrança e de trazer o peso da necessidade daquele cargo. E acho que é assim que a gente desenvolve pessoas. Os pais são assim também, né? O pai que não está disposto a desagradar o filho, ele não vai criar um bom filho. Não é um bom pai. Exatamente. Né? É igual o professor, né? Você lembra da tua professora boazinha? Eu lembro daqueles que me exigiam, que falavam você pode mais, tua nota tá baixa. Do que te evoluiu, né? Do que me fez crescer, Só né? lembro da Aldevina, que na hora que ela perguntava o negócio, ela subia a sobrancelha assim, ó.
Mas dava um medo quando ela subia aquela sobrancelha. Ou seja, era temida. Não sei se era amada, mas era temida. Eu acho que era respeitada, né? Respeitada. Porque você perguntava, ah, tá assim, assim, assim. Ela, o que que você acha? E ela levantava a sobrancelha, cara, que aquilo me dava um medo, que ela vai me dar uma bronca. Eu acho que a gente falou do temida, né? E que você trouxe o exemplo aqui, mas eu acho que tem o outro lado também, de ser amado. A gente explorou isso aqui é muito importante. Assim, o líder, para ele ser amado de verdade, não é ele ser bonzinho. O bonzinho a gente não se lembra Não se dele. lembra. O líder, E para não ele te ser amado. evolui. Exatamente. O líder, para ele ser amado, é o líder que está te ajudando a evoluir. A evoluir. E aí, obsessão por dados, economista. Quando a gente consegue ter dados, a gente consegue provar por dados. Olha, você saiu desse lugar aqui, você veio para esse lugar aqui. Mas a pessoa também sente, né? A pessoa sente Eu também. acho que dentro da empresa ela começa a assumir uma postura diferente, as pessoas procuram ela por mais informações. Eu sinto isso porque dava para notar quando você começa a investir numa pessoa e de uma hora para outra você vê pessoas já de nível bem mais elevado da empresa procurando a pessoa. Sim, Então ela também já sente importante porque ela está sendo procurada. sim. Mas porque você também deu essa liberdade para ela, entendeu? Acho que isso Não, daí porque você é uma preparou ela, você não deu a liberdade, você preparou essa Preparou. pessoa Sim, mas depois- para desafios maiores. Mas e você ela está também libera. recebendo esse feedback esse profissional feedback aí, né? profissional, que às vezes o feedback não é só, olha, Edson, você é isso ou aquilo. É a realidade. É a realidade, é essa mudança de comportamento. Olha, já não preciso tanto do Edson para resolver essa questão. Ele tem lá uma pessoa Sim. que ele capacitou, que ele desenvolveu, que vai me ajudar. Sim. Né? Isso é um feedback. Agora, a questão da pressão hoje é uma queixa geral, né? Todo mundo falando, nossa, não aguento pressão. Tem muita pressão na empresa. Mas a pressão é que te move também, né? Ou não? Eu acho que até o Edson ele trouxe a ideia de que tem um certo nível de pressão que te melhora e a partir daquele nível às vezes te paralisa, né? Tem um gráfico ali que vai aumentando a pressão, a performance vai melhorando. Até que chega num ponto, uma parábola invertida, que depois daquele ponto você começa a piorar, porque a pressão está tão grande. Mas a gente costuma pensar em pressão como uma coisa externa, mas a verdade é que a maior parte da pressão a qual a gente está submetido, ela é interna. É a pressão que a gente coloca sobre a gente mesmo, as exigências. Por exemplo, eu poderia sair do podcast e falar assim, eu fui horrível nesse podcast. Ou seja, eu acabei de colocar uma pressão sobre mim que eu não precisava ter colocado. Então, acho que essa questão das pessoas não saberem lidar tão bem com a pressão tem muito a ver com os hábitos. As pessoas têm dormido mal porque ficam no celular, porque usam muita cafeína. E aí, com dormir menos, ela tem menos energia. E aí, consequentemente, mais ela cortisol, aguenta menos né? pressão, mais cortisol. E aí, também não trabalha a mente. E aí, vira um ciclo vicioso. Mas eu acredito nisso. Assim, eu não acho que a gente tem que aliviar a pressão, não. Porque, no final das contas, o mercado é competitivo e a pressão tá aí. E tá em todos os lugares, né, da Tá vida. em todos os lugares. Mas o líder deveria sim ouvir o liderado, né? Fazer um check-in estruturado com o liderado para entender assim, você tá sendo. Vamos entender seu dia a dia, vamos entender sua rotina, o que será que dá para você mudar? Então, ele conectar o cérebro dele, eu gosto muito desse conceito, assim, o líder conecta o cérebro dele com o liderado para pensar em melhores soluções para aquele liderado. E aí, talvez, eles consigam juntos pensar em melhores soluções de como diminuir essa pressão para que ele volte para o ponto ótimo de performance e para que ele performe melhor. Eu já tive convidados aqui que falaram que a pressão ela só existe quando a pessoa não está preparada para aquele desafio, né? Eu fiquei pensando aquilo, mas tem uma pressão externa também, né? Às vezes por prazo, por valor, por entrega, por, sei lá, Eu acho que questões. O que o Gustavo comentou, acho que ele encaixa bem aí nesse contexto. Às vezes você tem uma cobrança interna tão grande que você quer buscar uma perfeição, eu quero fazer, eu olho nas redes sociais, é daquele jeito, tem que ser igual daquele jeito. E, no entanto, não é daquele jeito. Você pode fazer menos que você vai estar dando um ótimo resultado. Então, a cobrança sua interna é o que pode te prejudicar. E na internet você tá vendo uma face só daquilo lá, né? Você tá vendo um uma face. recortezinho. Um recorte. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, aquele país é excelente por um aspecto, pegando um aspecto daquela cultura. E generaliza. E aí eu falo assim, mas peraí, e esses outros aspectos? Não, esse eu não gosto. Então não fala que essa cultura é a melhor cultura, né? Tem a parte ruim que você não vai querer viver. A parte ruim que você não vai querer viver. Mas, enfim, Célia, acho que a gente já está encerrando agora mais um bloco.
E bora pro próximo bloco, o quarto e último bloco, gente.